Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Assinala-se hoje o Dia Internacional do Combate ao HIV/SIDA, numa altura em que mais de 25 milhões de pessoas morreram pela doença em todo o mundo. Em Moçambique, as cerimônias centrais realizaram-se na província de Gaza, a mais infectada do país. Gaza é a província onde ocorrem mais infecções por HIV e é aqui onde as autoridades quiseram assinalar a data para passar a mensagem da necessidade de prevenção. Parceiros de cooperação, autoridades da saúde e população assinalaram o Dia Mundial de Luta contra o SIDA, tendo pela frente números bastante preocupantes. Todos os dias, 2.000 pessoas são infectadas no mundo, das quais 320 em Moçambique. Adolescentes e jovens são os principais responsáveis pelas estatísticas. Ao nível global, das cerca de 2 milhões de novas infecções com HIV que ocorreram em 2014, 40% ocorreram em jovens adolescentes. Em 2014, 4 milhões de jovens dos 15 aos 24 anos viviam com esta doença. No nosso país, em Moçambique, os dados indicam uma prevalência de HIV nos jovens de cerca de 7,9%. Moçambique tem um dos maiores índices de seroprevalência na África Austral, com cerca de 3 milhões da população infectada, segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas para o SIDA. As autoridades dizem que os jovens precisam de ser mais responsáveis e apelam ao fim da discriminação das pessoas portadoras do vírus da HIV/SIDA. É muito importante também o envolvimento das escolas nesta resposta ao HIV. Só com uma atuação multissetorial, descentralizada ao distrito, coordenada, harmonizada, podemos ter os resultados que tanto almejamos. As cerimônias centrais de celebração do Dia Mundial de Luta contra HIV/SIDA foram ainda marcadas por exposições de obras de artes produzidas por organizadores que lutam contra a doença e várias atividades culturais. As organizações que trabalham no combate ao HIV/SIDA dizem que a falta de financiamento está a comprometer as estratégias. Assim, sugerem que o governo mobilize financiamento a nível nacional e estrangeiro. Trata-se do Conselho Nacional de Combate ao SIDA e a Rede Moçambicana de Organizações contra a SIDA, que queixam-se de insuficiência de dinheiro para lutar contra a doença. O nosso apelo ao governo é que deve-se trabalhar muito na mobilização de recursos, tanto a nível nacional, assim como a nível internacional, para que esses recursos sejam disponibilizados àqueles que estão no terreno atuando. Portanto, são precisamente essas organizações da sociedade civil. Como sabem, o mundo está em crise financeira e crise social. E se esperarmos sempre que contaremos com o apoio exterior, nunca será suficiente para os gigantescos desafios que o HIV/SIDA e outras endemias nos colocam. Por seu turno, o diretor-geral do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/SIDA desafiou o governo a contribuir com estratégias eficazes para a redução em mais de 70% daquela doença até 2030, data recomendada pela Organização Mundial da Saúde. As novas infecções estão a reduzir, as mortes pelo HIV estão igualmente a reduzir. Estes são resultados encorajadores, mas o trabalho ainda não está completo. Se não continuamos com nosso trabalho, a epidemia terá um recuo. A resposta ao HIV e SIDA não pode ser feita em forma isolada. Vamos a acelerar essa resposta. Vamos acabar com o SIDA como epidemia até 2030. O HIV/SIDA está entre as principais causas de mortalidade no país, ocupando o 4º lugar numa lista liderada pela malária. Uma mulher de 29 anos de idade, mãe de 3 filhos, vive o drama do HIV/SIDA na cidade de Quelimane. Dos 3 filhos, 2 são gêmeos, um dos quais seropositivo. Ela quebrou o silêncio.
Na imagem é residente a ardores da cidade de Climane. Está a viver na pele o drama da SIDA. Ela tem 3 filhos, 2 dos quais gêmeos. Infelizmente, um destes gêmeos contraiu da mãe o vírus da SIDA. O bebê que não contraiu HIV nasceu com deficiência. A vida desta mulher é mesmo dramática, aliada à pobreza extrema que ela vive neste momento. Ela contou que tem passado fome junto dos filhos, incluindo o menino que também é seropositivo. O pai das crianças reside em Climane e encontra-se num outro casamento. Conte-nos um pouco a sua história. A senhora tem o quê? HIV. Tem HIV? Sim. Ok, mas como é que soube que tem HIV? Estou a ver, quase meu corpo não estava a sentir bem. Sim. Estava a fazer diarreia, ficava magrinha. Sim. Okay. Mas como é que descobriu que tem HIV? Descobri quando fui fazer teste de grávida desse gêmeo. Sim, dali quando descobri. Sim. Okay. Qual é a idade dos gêmeos? Tem 5 anos. 5 anos? Sim. Então isso descobriu há 5 anos atrás? Sim. Quando recebeu esta notícia, como é que foi? Fiquei triste. Sim, fiquei triste. Dali comecei a fazer tratamento. Sim. E neste momento está a fazer tratamento? Sim. Okay. Como é que se sente agora? Agora estou a sentir bem. E seu marido, onde é que está? Eu não conheço onde está. Só ele vive aqui na cidade de Climane. Sim. Só em casa dele, no tempo que eu tinha ido lá em casa dele pedir despesa, a mulher me deu-me corrida, até queria me bater. Disse, você no dia que você há de vir aqui, vou te matar. É a segunda mulher, eu sou a primeira mulher. Sim. Verdade ou não, o certo é que a nossa reportagem procurou manter contactos com o pai dos filhos, mas este limitou-se em dizer que estava ausente e que não constitui a verdade o facto de não estar a cumprir com a despesa. Telefonicamente, o ex-marido da senhora justifica a sua ausência pela má gestão da mesada aplicada pela sua ex-mulher. Esta resposta deixou esta mulher amargurada. No dia que me deram sangue, ele me ligou. Ele nem cada mãe não passava. Ok, nós vamos procurar. Esta mulher carece de apoios por forma a sustentar seus filhos. Nesta cama, por exemplo, dormem 4 pessoas, ela e seus 3 filhos. Aqui foi visível notar que esta família carece de rede mosquiteira e também de comida. Ao mês do fim do exercício econômico de 2015, a autoridade tributária diz que está a 15% de cumprir com as receitas programadas para este ano. A autoridade tributária de Moçambique diz que a cobrança de receita no período que vai de 1 de janeiro a 27 de novembro do ano corrente situou-se na ordem de 85,88% de um total de 160,7 mil milhões de meticais programados para 2015. Aiden David, chefe de Divisão de Comunicação e Imagem da Autoridade Tributária, não especificou as áreas que mais contribuíram para as receitas, mas disse acreditar que até o final deste ano a instituição poderá atingir a meta traçada. Quanto à arrecadação de receita, em termos acumulados e considerando a meta orçamental, a cobrança da receita referente ao período de 1 de janeiro a 27 de novembro situou-se em 85,88%. Quanto à
cadastração fiscal, em termos acumulados, o registro fiscal no período de 1 a 30 de novembro registrou 798.820 NUITs atribuídos, o representante de 132% da meta programada. Em termos globais, a autoridade tributária já conta na carteira fiscal com 4.050.000 contribuintes registrados. A autoridade tributária esclareceu ainda que a agitação registrada no sábado na delegação aduaneira de Ressano Garcia deveu-se ao facto de terem sido descobertas mercadorias não declaradas, discrepância nas quantidades e anomalias nos certificados de origem. A agitação foi provocada por alguns importadores que não ficaram contentes com a atuação da administração aduaneira no que concerne à verificação da mercadoria e da documentação que na altura se faziam transportar. Isso constitui um grande desafio para a autoridade tributária, visto que alguns importadores têm insistido em algum momento forjar essa documentação com vista a tirar proveito dos benefícios que o mesmo oferece, quando se trata de mercadorias importadas na região de SADC. Mas referente ao caso de Ressano Garcia, as autoridades aduaneiras, tendo analisado a documentação e confrontado com as estampas nas embalagens das mercadorias, concluíram que não reuniam requisitos para gozar de isenções. Recorda-se que os pequenos importadores que viram seus caminhões de mercadorias apreendidos acusaram as alfândegas de Moçambique de excesso de zelo. Teodoro Duarte considera inoportuna a revisão da Constituição da República. O jurista e ex-deputado defende a regulamentação da atual Constituição para que a sua implementação seja efetiva. No dia em que se assinalam os 25 anos da Constituição de 1990, que abriu espaço para o multipartidarismo no país, advogados, juristas e políticos juntaram-se para refletir as dinâmicas das constituições em Moçambique. O jurista Teodoro Duarte deixou ficar as suas ideias, sobretudo quando se fala da revisão da Constituição em vigor. E muito menos ainda que fosse necessária elaborar uma nova Constituição. Não me entendam com isso, que concordo com todo o articulado da nossa lei fundamental, ou que existam aspectos negativos ou passíveis de aperfeiçoamento. Claro que os há e haverá sempre. Em minha opinião, nenhum desses defeitos que normalmente são atribuídos à Constituição vigente é tão nocivo que imponha por si próprio ou por si só uma revisão especialmente destinada a eliminá-los. Na última legislatura, a Frelimo viu fracassada a sua iniciativa de rever a Constituição da República. Apesar de admitir que a lei-mãe possa estar ultrapassada em alguns aspectos, Teodoro Duarte considera que a solução passa pela sua regulamentação. É minha convicção que o Parlamento deveria, antes de pensar em reformar a Constituição, regulamentá-la e pugnar pela efetivação de direitos e garantias nela plasmados e ainda muito distantes do alcance do povo, só para citar alguns exemplos. A ação popular, o direito ao exercício de greve por qualquer assalariado, a organização, composição e funcionamento do governo. Por incrível que pareça, nós não temos uma lei de organização e composição de funcionamento do governo. Não é porque não existe a Constituição, é porque a Constituição não foi regulamentada. E nos termos da Constituição, essa iniciativa é do próprio governo, que tantas vezes alimenta a Assembleia de propostas. Nunca esta proposta foi apresentada. O debate que assinalou a passagem dos 25 anos da aprovação da primeira Constituição Democrática e Multipartidária foi organizado pela Ordem dos Advogados e teve como um dos principais convidados o constitucionalista português
Jorge Bacelar Gouveia. A Renamo voltou a defender a nomeação de governadores nas províncias onde venceu as eleições. Enquanto se discute a revisão ou não da Constituição para acomodar esta pretensão, Ivone Soares considera que o fim da tensão política depende da aceitação desta reivindicação. Com a Constituição de 1990 como ponto de partida, foi a de 2004 que polarizou o início dos debates. Com ou sem revisão da Constituição, a Renamo quer que o sistema legislativo abra espaço para a nomeação de governadores nas províncias onde venceu as eleições em 2014. O Presidente da Câmara, o que quer neste momento são governadores nas províncias onde ele ganhou. O Presidente Inhosse continua chefe de Estado, a Renamo tem os seus governadores e as pessoas ficam satisfeitas porque aquela população realmente é o que exige. Quer-me parecer que esta proposta é simpática e ajuda-nos a sair desta situação de crise que temos desde as últimas eleições. Para esta questão, cuja solução está entre os políticos do momento, surge do lado da sociedade uma questão. Encontrar a tal reconciliação de que nós tanto falamos e usar a Constituição como fator de reconciliação e de aproximação entre as forças políticas. E a resposta não demorou. E neste momento, infelizmente, estamos muito longe de chegar a este nível que se pretende. Mas não acredito que seja impossível termos solução para os problemas concretos que vivemos agora. Alice Mabota defende a instituição da figura de juiz de execução de penas para garantir a eficácia na implementação das medidas alternativas à prisão. A jurista e ativista social diz que não é tarefa do Ministério da Justiça controlar a execução penal. A convite da primeira comissão, Alice Mabota foi esta terça-feira à Assembleia da República falar da sua experiência de advogada e ativista dos direitos humanos. Perante os deputados, a jurista criticou várias imprecisões do novo Código Penal e disse que o instrumento não penaliza os juízes que não cumprem com as suas obrigações em prejuízo de pessoas detidas e condenadas. Alice Mabota deixou também algumas ideias, como por exemplo a necessidade de criação de figura de juiz de execução de penas. É extremamente importante o juiz de execução das penas. É um juiz, não é um agente administrativo. É uma pessoa que percebe, que deve estudar, que deve pesquisar, que deve ter no seu computador de todos os condenados e saber o que é que se passa com cada um. Todos os dias está a ver o que é que se passa com os condenados em cada província. E isto vai ajudar o Estado a reduzir os custos de prisioneiro. Os custos de prisioneiro são muito elevados. Só nós estamos a fazer as contas. Sobretudo com os nossos prisioneiros que ficam sentados, não fazem nada. Quando muitos só sabem fazer umbilhas, cestos. Não é isso. O prisioneiro deve trabalhar para se alimentar, para se sustentar. E como deve ser. Já o presidente da primeira comissão disse que tomou nota das contribuições da Alice Mabota e lembrou que a produção de leis é um processo que deve envolver diferentes conhecimentos, sensibilidades e experiências. Edson Macuacua defendeu que o maior desafio é aprovar um Código de Processo Penal e outro de execução de penas que vão de acordo com o contexto social e cultural em que serão implementados. Sabemos que na nossa comunidade predomina a percepção de que o cidadão infrator deve ser detido ou preso. E aqui estamos confrontados com este novo regime, que é das penas e medidas não privativas da liberdade. Aqui há o grande desafio que se coloca de sensibilizar, consciencializar a sociedade para assumir este novo regime. E aqui a comunidade é chamada realmente a ter uma intervenção ativa, porque é a própria comunidade que vai vigiar, vai acompanhar, vai monitorar como é que o cidadão infrator está a cumprir a medida não privativa da liberdade. No âmbito da revisão do Código de Processo Penal e do Código de Execução de Penas, a Comissão dos Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e de Legalidade está a acolher experiências e contribuições de diferentes intervenientes do setor da justiça.
Cerca de 120 crianças da Associação Voluntária de Mães e Crianças Carenciadas vão beneficiar de presentes de Natal à sua escolha. A iniciativa é do Polana Serena Hotel, que organiza o evento anualmente em benefício de crianças necessitadas. Foi com este ritmo que o Hotel Polana abriu as portas aos seus convidados para presentearem as crianças da Associação Voluntária de Mães e Crianças Carenciadas. A iniciativa consiste em colocar à disposição de padrinhos fotografias de crianças com a descrição do presente que cada uma gostaria de receber no Natal. Pensamos em fazer algo diferente para essas crianças desfavorecidas. Então, por que não chamar os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos amigos, clientes, hóspedes a abraçarem essa iniciativa? A coordenadora da Associação Voluntária de Mães e Crianças Carenciadas não resistiu à emoção e explicou como surgiu a iniciativa. Fizemos um longo percurso. Começámos com poucas mulheres, começámos com poucas crianças. O objetivo foi sempre não fazer da Avomá um projeto de caridade, mas fazer da Avomá um projeto consistente, que obviamente não é autossuficiente, mas quem pudéssemos acompanhar as crianças, que é o que fazemos. Já alguns padrinhos de crianças carenciadas defenderam que a iniciativa deve prevalecer por mais anos. As crianças precisam sempre do apoio dos mais velhos para saberem, para terem um futuro mais ou menos bonito. Nós sabemos que há muita criança desfavorecida e nesta altura do Natal é um momento propício para podermos compartilhar o pouco que temos com essas crianças. Portanto, senti-me bastante honrado, primeiro por ter sido convidado e segundo para poder ajudar a realizar o sonho de uma criança sem o qual talvez não poderia passar da melhor forma o Natal. A iniciativa de Natal para crianças desfavorecidas acontece pela terceira vez e este ano decorre sob o lema "Não só ilumina uma árvore, ilumina uma vida". Acompanhe a seguir o Espaço Mosefo. Vemos a partir do campus da Universidade Eduardo Mondlane, onde está implantada a Mosefo Village, que nos próximos 3 dias vai acolher este grande fórum. Vamos agora acompanhar algumas das notícias que fizeram o dia de hoje. O antigo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, já está em Maputo para participar do primeiro grande fórum Mosefo. A sua chegada no aeroporto internacional de Maputo, Thabo Mbeki foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo SOICO, Daniel David. O antigo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, chegou por volta das 15 horas desta terça-feira aqui ao Aeroporto Internacional de Maputo, onde já era esperado pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo SOICO, Daniel David. No mesmo avião em que Mbeki se fazia transportar estava também Graça Machel, mas separaram-se logo à descida, sendo que Mbeki desembarcou sozinho, onde teve a primeira saudação de Daniel David. Na sua chegada, Mbeki não quis prestar qualquer declaração à imprensa, tendo prometido apenas fazê-lo na primeira oportunidade, provavelmente no fim do dia ou amanhã, no dia do arranque do primeiro grande fórum Mosefo. Daqui do Aeroporto Internacional de Maputo, Mbeki seguiu ao hotel, sendo que ele é uma das figuras mais esperadas deste primeiro grande fórum Mosefo a ter lugar nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. As imagens são de Gaspar Chirinda, Cleófas Viagem, STV. E ainda esta terça-feira, o presidente do Conselho de Administração do Grupo SOICO, Daniel David, foi recebido em audiência pelo antigo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, que será um dos oradores do primeiro grande fórum Mosefo. Thabo Mbeki foi vice-presidente da África do Sul no governo de unidade nacional, formado por Mandela, após as primeiras eleições multirraciais em 1994. Em 1996 foi eleito presidente do ANC e em 1999 tornou-se chefe do Estado. Seguimos com mais notícias do dia de hoje relativamente ao, portanto, Mosefo, o dia de Mosefo, o último dia, portanto, de preparativos para este grande evento, e há menos de 24 horas do arranque deste primeiro grande fórum Mosefo,
a organização do evento garantem estarem criadas, portanto, todas as condições para que os cerca de 1.500 convidados gozem de bom ambiente para os debates. Ao som do saxofone, estas crianças realizaram os últimos ensaios para a cerimônia de abertura do Grande Fórum Mosefo esta quarta-feira. Depois de meses de ensaio, o instrutor e os próprios meninos garantiram que estão preparados. Aqui as crianças do Mo Jazz Big Band vão apresentar 2 temas que serão temas do repertório moçambicano, de grandes compositores moçambicanos, que é para representar a cultura moçambicana. E agora faltam poucas horas para o Grande Fórum Mosefo. O que é que está a sentir? Sinto muita alegria, estou entusiasmado por estar aqui. Vocês estão aqui a ensaiar, está tudo ok? Sim, sim. Podemos esperar grande coisa? Sim. E como é que te sentes? Está nervosa? Não. A principal tenda do Mosefo Village já está totalmente montada, com painéis, som, luz e tudo para garantir o glamour. Perante este cenário, o vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Dailton Fonseca, declarou prontidão para o fórum e deu a conhecer os momentos que vão marcar o dia de abertura. Nós vamos arrancar exatamente aqui nessa tenda principal com a cerimônia de abertura, que inclui 2 sessões plenárias, uma sobre o lema do fórum, o futuro é agora humanizando o crescimento, onde nós teremos a participação do presidente Sam, do presidente Beck, da doutora Graça Machel e do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e a seguir termos uma segunda plenária muito importante também em discussão, que é sobre o tema promover o investimento e diversificar a economia. E no período da tarde nós temos 2 sessões plenárias que fundamentam a primeira sessão, ou seja, dão um suporte, onde vamos estar a discutir a formação de quadros para suportar o crescimento econômico que nós esperamos e a diversificação da economia, e também a questão do desenvolvimento das infraestruturas para a ligação de pessoas e mercados. E no final do dia temos um momento alto, temos o jantar Mosefo Awards, que na verdade nós vamos procurar distinguir aquilo que o país tem conhecido como experiências positivas na dinamização do crescimento econômico, esse crescimento inclusivo e humanizado que nós temos estado a colocar em debate na plataforma Mosefo. Por tudo o que acabamos de ver e ouvir, podemos afirmar com segurança que estão criadas todas as condições para que o arranque do primeiro Grande Fórum Mosefo a ter lugar a partir de amanhã seja efetivamente um sucesso e fique marcado na história do país ao longo deste ano de 2015. Os auditórios que irão receber alguns dos debates temáticos neste primeiro Grande Fórum Mosefo estão prontos. António Tiwa e Gaspar Chirinda trazem-nos este apontamento de reportagem. Além das sessões plenárias, o primeiro Grande Fórum Mosefo vai abrir espaço para a discussão de diversos temas através de sessões temáticas que vão ter lugar nos auditórios da Universidade Eduardo Mondlane. Este em que me encontro é um deles. Tem capacidade para cerca de 120 pessoas e aqui estão criadas todas as condições para acolher esta plataforma de debate, desde o cenário, a luz e todas as outras condições técnicas. São ao todo 12 auditórios concebidos para as sessões temáticas, os quais vão acolher encontros de debates de temas como qualificação de quadros para o mercado atual, infraestruturas, ligar pessoas e mercados a serem debatidos esta quarta-feira. Para quinta-feira estão previstos debates de temas como a mulher na economia, negócios inclusivos e jovens, emprego e empreendedorismo. Já na sexta-feira, os temas a serem debatidos serão responsabilidade social e corporativa, assim como ambiente e biodiversidade. Este segundo auditório tem capacidade para cerca de 150 pessoas. As sessões temáticas poderão acontecer em simultâneo e a recomendação da organização é que os participantes cheguem a tempo para ocupar os seus lugares. Gaspar Chirinda e António Tiwa, STV.
E a menos de 24 horas para o arranque do primeiro grande fórum Mozefo, antigos governantes e também participantes deste fórum esperam que os debates que irão acontecer produzam soluções a curto prazo para os diferentes desafios do país. A menos de 24 horas do arranque do primeiro grande fórum Mozefo, o antigo ministro da Energia, Castigo Langa, desafia os participantes a discutirem ideias de solução para os problemas da nação. A expectativa minha é de que os debates que vão ter lugar aqui produzam um pensamento sobre os diversos desafios da nação e que esse pensamento seja útil, porque afinal das pessoas que vão estar aqui vão apresentar os seus pontos de vista. É isso que pode fazer com que haja ideias mais amadurecidas sobre como é que determinados desafios devem ser encarados. Por seu lado, o antigo ministro da Educação, Alcido Ngwenha, afirmou que o fórum se encaixa nas estratégias de busca de soluções para o desenvolvimento do país e promove o aumento de investimento público e privado. Os temas para mim são bastante abertos, são complexos, os assuntos são complexos hoje em dia. Não há nenhum profeta que sabe o que é que vai acontecer amanhã, nem depois da manhã, mas eu penso que com os temas que foram escolhidos, e foram muito bem escolhidos, eu quero felicitar os organizadores do fórum, portanto que os temas vão realmente ajudar muito para fazer essa grande reflexão do país. A antiga ministra da Justiça, Esperança Machavela, desafia a que se debatam assuntos ligados à justiça com mais profundidade. Conseguiram abranger todas as esferas da vida moçambicana. Bom, naturalmente vi alguns aspectos da área da justiça e lamento que no final já não venha essa parte da justiça com tanta profundidade como vinha nos outros temas, mas penso que nos outros fóruns seria muito relevante também aprofundar as questões que têm a ver com a justiça, a relação da sociedade com a justiça, como é que a sociedade olha para a justiça e como os fazedores da justiça encaram também as suas atividades. O fórum que esta quarta-feira arranca juntará personalidades ligadas a várias áreas de interesse. Oradores e participantes do primeiro grande fórum Mozefo consideram que esta plataforma surge numa altura ideal para se discutir o crescimento do país, promovendo o investimento público e privado. O deputado e um dos oradores do primeiro grande fórum Mozefo, Eduardo Namburete, considera que os debates surgem numa altura em que os números sobre o crescimento econômico precisam ser substituídos por personagens que melhorem as suas condições de vida. É bastante oportuno, porque de facto estamos num momento em que precisamos discutir esta questão da humanização do próprio crescimento. Nós temos que substituir os números pelas caras das pessoas. Os números podem estar a indicar alguma coisa quando as caras das pessoas continuam tristes, então o que os números nos dizem em termos de crescimento não são bem confrontados com aquilo que as caras, os rostos das pessoas nos dizem. Portanto, eu acredito que este é um tema bastante oportuno, bastante pertinente. Por seu turno, o empresário Rui Monteiro disse esperar que o Mozefo traga resultados a médio prazo. Portanto, os resultados que a Mozefo vai trazer serão muito bons para nós podermos delinear estratégias para o futuro, estratégias para nós próprios como moçambicanos e exatamente podermos ver como é que vamos desenvolver o futuro a nível empresarial, a nível cultural, em todos os níveis. O tema é muito interessante. A ativista social Benilde Nhalivilo defende que a eleição do género como um dos temas de debate neste fórum é de extrema importância e que vai mobilizar vários atores sociais. Este tema torna-se extremamente importante porque muitas vezes quando discutimos as questões de género falamos muito sobre o papel das mulheres, né? O papel ou a questão da igualdade de género, mas penso que da maneira como este tema foi formulado não nos permitirá apenas discutir o papel, mas também os direitos
das mulheres, os direitos das mulheres e dos homens, das pessoas, das raparigas, que muitas vezes o debate sobre a rapariga é levado à reboque das mulheres. Mas mulheres e raparigas são dois grupos com necessidades, expectativas nem sempre iguais, às vezes diferentes. Então eu penso que vai trazer esta questão do direito humano, dos direitos das mulheres e dos homens neste processo todo e vai ser extremamente importante. O primeiro grande fórum Mozefo decorre sob o lema Mozefo, um desafio ao futuro, e terá a duração de 3 dias. Por outro lado, os jovens ouvidos pela STV afirmaram que gostariam de ver debatidos e encontradas soluções sobre assuntos desafiadores, como a falta de emprego no país. Tendo em consideração que o Mozefo é uma plataforma de debates, não é? Eu não quero falar só do ponto de vista do impacto que pode trazer para mim, mas para toda a sociedade, né? Principalmente para nós jovens, porque eu acho que há certas questões que devem ser colocadas na mesa, né, que nos preocupam, principalmente a nós jovens. Uma delas seria a questão do emprego, não é? Sabe-se que o nosso país é um dos países com altos níveis de taxas de desemprego, não é? Então acho que o desemprego seria uma das questões, a questão também da formação. Este fórum ajuda-nos a perceber como o nosso país funciona, como os nossos dirigentes atuam para o crescimento do nosso país e também perceber de muitos outros oradores que estarão cá como é que nós devemos nos comportar em determinadas situações em que o nosso país nos coloca. Nós como jovens não temos nenhuma experiência e nós temos que ouvir dos mais velhos aquilo que é realmente importante para que façamos bom uso dos nossos recursos também. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Afinal de contas, vamos ter setor público e privado aqui. Também vamos poder contar com várias sessões temáticas de várias individualidades que vão estar aqui a passar um bocadinho daquilo que é o seu conhecimento para nós. E nós, como jovens, vamos ter a oportunidade de colher um bocadinho disso. Vai ser um grande fórum e eu acho que é uma grande oportunidade para nós. Faltam menos de 12 horas para o arranque do primeiro Grande Fórum Mozefo. O que sugere dizer é já amanhã que vai arrancar o primeiro Grande Fórum Mozefo e vai acontecer aqui no campus da Universidade Eduardo Mondlane. A Noite Informativa fica por aqui. Foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos numa próxima oportunidade.